amiguinhos, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Nós estamos com mais uma videoaula. Vamos pegar aí o nosso livro de português e nós vamos aprender mais algumas coisas sobre a nossa língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar substantivos coletivos. Então, pegue lá o nosso livro, que a gente vai precisar do nosso livro para aprender um pouco sobre os substantivos, tá bom? Então, na página 146 tem trabalhando a gramática, substantivo coletivo. Então, tem assim, ó, leia o texto e observe as palavras destacadas. Então, eu vou ler o texto e depois a gente vai aprender um pouquinho sobre as palavras em destaque. Diz assim: nasci num bosque, amanhecia quando minha mãe deu-me um bico, o primeiro alimento. Fui crescendo devagar e um dia quis ensaiar o meu primeiro voo. Foi um pequeno e lindo passeio pelo arvoredo. Brinquei com as borboletas e com os pássaros. Ensaiei também o meu primeiro canto. Saiu meio desafinado, mas parecendo um assobio rouco. Depois fiquei passando. Vi alguns pássaros grandes e conheci toda aquela mata. Então, a frase nasci num bosque. Bosque. Vocês já pensaram o que é um bosque? A palavra bosque indica muitas árvores juntas. Um conjunto de árvores é um bosque. Então, bosque é um substantivo coletivo. Substantivo coletivo. O que é, né? Qual a definição do substantivo coletivo? É o substantivo comum que, mesmo no singular, indica um conjunto de seres da mesma espécie. Então, no nosso texto tem destacado bosque. Bosque é um conjunto de árvores. Na página 147, pessoal, tem uma coisa bem legal. Tem uma lista de alguns substantivos coletivos. E aí eu vou ler para vocês e nós vamos perceber, né, o que é substantivo coletivo. Álbum. Todo mundo tem um álbum em casa. E o que tem dentro do álbum? Fotografias, selos, figuras. Então, tem álbuns de fotografias, álbuns de figurinha. Vocês que são crianças gostam muito de álbuns de figurinha, não é? Alcateia é logos. Alfabeto, nós aprendemos que o alfabeto é um conjunto de letras. Armada, navio de guerra. Arquipélago, de ilha. Atlas, mapas e cartas. Bando, árvores, aves e pode ser de assaltantes. Batalhão, de soldados. Biblioteca, livros. Boiadas, boi. Bosque, aprendemos que são de árvores. Cachos de uva, de banana. Cafezal, plantação de café. Caravana, viajantes. Cardumes de peixe. Classes de aluno. Constelação, estrelas. Discotecas de disco. Elenco de artistas, né, cantores, atores. Enxame, abelha. Exército, soldado. Esquadra, navio. Fauna de animal. Flora de plantas da região. Frota de caminhão de ônibus. Né? Molho de chave, multidão de pessoas. Então, nós temos na página 47 vários substantivos coletivos. Tem também os coletivos, por exemplo, dúzia, ano, canavial, trimestral,
bananal, dúzia, milhar, centena, semestre, meninada. Então, nós vamos realizar nossa atividade. Na primeira questão, vocês vão ter que identificar o significado do substantivo coletivo. Por exemplo, peixe, cardume, disco, discoteca, porco, vara, cebola, recha, quadro, pinacoteca. Escreva o substantivo coletivo de viajantes, filho, aviões, flores. Vamos completar as frases. Ganhei um álbum completo. A professora escreveu o alfabeto. Vamos realizar uma cruzadinha. Para completar a cruzadinha com os substantivos coletivos, nós vamos comparar o sentido das palavras em destaque na frase a seguir. Vi no céu um bando voando. O bando fugiu correndo da polícia. Então, a primeira frase está falando de bando de pássaros e na segunda frase de pessoas, de bandidos. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, grupo de alunos, classe, filhotes de aves, a gente tem ninhada, e aí a gente vai enumerando. É isso, pessoal. Nós aprendemos hoje sobre o substantivo coletivo. Eu quero que vocês façam a leitura de todos os substantivos coletivos que tem na página 147. E aí a gente se encontra na nossa aula online para responder e conversar mais um pouquinho sobre os substantivos coletivos. Tá? E lembrando que substantivo coletivo é o substantivo comum que, mesmo no singular, indica um conjunto de seres da mesma espécie. Então, eu conto com vocês para realizar a nossa atividade. Então, até a próxima videoaula. Tchau!